que por um período da sua história esse povo se tornou escravo. E Deus então olhou para o povo. E Deus olhou para o povo e decidiu libertar o seu povo e levar o seu povo para uma terra onde o seu povo pudesse adorá-lo. No grande dia, no último dia de Israel dentro das terras do Egito, Deus disse a Moisés: diga ao povo que sacrifique um cordeiro, que chame seus amigos para comerem juntos, se ajuntem, porque essa é a Páscoa. Nós nos lembraremos sempre da Páscoa, porque a Páscoa para nós judeus traz à nossa memória a libertação que o nosso Deus nos deu. Mas e para nós que nos declaramos cristãos protestantes? O que a Páscoa representa para a gente? Qual é o nosso símbolo da Páscoa? O nosso símbolo é o coelhinho, é o chocolate, como de muita gente aí fora. O nosso símbolo da Páscoa é o símbolo de um cordeiro, simplesmente um cordeiro, um animal que a gente tem como símbolo de libertação, de comer, para nos lembrar de uma libertação do Egito. Não, nós nunca fomos ao Egito. Alguém que já foi ao Egito? Não, né? Nunca fomos ao Egito. Mas e para nós? Qual é o símbolo da nossa Páscoa? O símbolo da nossa Páscoa é a cruz. A cruz que vocês acabaram de ver no vídeo. A cruz, o que a cruz representa para nós. Eu fiquei pensando que a cruz, pelo menos, representa para nós 4 coisas. A primeira coisa que a cruz representa para nós, ela é uma representação de um Deus que ama. De um Deus que ama. Do amor de Deus. E assim, Deus prova o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Ele passou por uma morte, a morte de cruz. Então a cruz para nós representa o amor de Deus, o Deus que ama, que nos ama. A Bíblia Sagrada conta a história de que Deus criou o mundo. E ao criar todas as coisas, todo o universo, todas as galáxias que tem no universo, e cada pedacinho desse universo, Ele criou o nosso planeta, o planeta Terra. E Ele viu que faltava alguma coisa no planeta, alguma coisa que expressasse a glória dele, Deus. E Ele decidiu criar o homem. E ao criar o homem, Ele não usou a sua palavra, porque você lê o livro de Gênesis, você lê o capítulo 1, você vê que Deus criou todo o universo pelo poder da sua palavra. Mas quando chega no homem, Deus faz um bonequinho de barro. E desse bonequinho de barro, Deus sopra o seu espírito nas suas narinas. E esse bonequinho passa a ser alma vivente. Ele se torna um ser humano. Mas esse ser humano que Deus criou, esse ser humano, ele decidiu viver a sua vida independente de Deus. O Adão e a Eva. Deus os colocou sobre um jardim. A Bíblia diz que Deus criou um jardim e colocou Adão e Eva ali no jardim para cuidar do jardim. Nós somos jardineiros, gente. Nós somos jardineiros. A ideia é que quando Deus nos criou, Ele nos criou como jardineiros, para criar da terra que Ele criou. Ele nos colocou sobre a terra para criar. Ele disse para Adão: pega e vai cuidar da terra. Está vendo os animais? Domina sobre eles. O que Deus falou para o Adão? Vai fazer ecologia. Vai cuidar do planeta, vai cuidar dos animais, vai cuidar de tudo. Eu estou colocando a administração do planeta nas tuas mãos. Nós somos criados como jardineiros para cuidar da terra. Mas o Adão decidiu viver a sua vida independente de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 3, que havia uma árvore que Deus plantou. Aliás, Deus plantou 2 árvores curiosas dentro do jardim do Éden.
duas árvores. A primeira árvore foi a árvore da vida. E Deus disse para o homem: você pode comer da árvore da vida, ela está aqui. Você só não pode comer dessa outra árvore aqui, a árvore de conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia Sagrada diz que a serpente, possuída pelo inimigo, o Satanás, o rebelde, porque a Bíblia Sagrada também nos conta duas histórias. A nossa história como seres humanos, mas a Bíblia Sagrada também conta a história dos seres angelicais, celestiais. A Bíblia Sagrada diz que Deus criou não só apenas nós, os seres humanos, o universo e os animais, mas criou também seus anjos. E um desses anjos resolveu se rebelar contra Deus. E ele pensou: eu vou subir acima de Deus, eu quero ser independente de Deus, eu mesmo quero ser Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele arrastou um terço dos anjos com ele. E Deus os expulsou do céu. Essa é a história dos seres angelicais. E esse ser que foi expulso do céu, o inimigo, o rebelde, também conhecido na Bíblia como diabo, como Satanás, ele possui a serpente. E através da serpente ele diz a Eva: foi assim que Deus disse? Você não pode comer dessa árvore? Sabe por que Deus disse para você não comer dessa árvore? Porque no dia que você comer, você não precisa mais de Deus. Você vai ser como Deus. O que a serpente está dizendo? Você será um Deus. Porque toda pessoa que anda de maneira independente de Deus, que pensa: eu não preciso de Deus, ele está dizendo: eu sou um Deus. Aliás, eu sou o meu próprio Deus. Eu sou eu. E o inimigo queria arrastar a humanidade para a destruição, para a rebeldia. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, que deveria destruir a raça humana, ele decidiu amar. Ele olhou para Adão e para Eva e ele tinha todo o direito de os destruir, porque a ideia do diabo é essa. Por que a Bíblia Sagrada diz em João 10, se eu não me engano, no versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir? Por que ele quer matar? Porque a ideia dele era que Deus matasse toda a sua criação. A ideia do diabo nunca foi que a humanidade se tornasse sua parceira na rebelião, não. A ideia dele é: eu vou despertar a ira de Deus para que Deus acabe, destrua tudo que ele criou. Mas Deus olhou para a sua criação com amor. Com amor. A Bíblia Sagrada fala de um Deus que ama. E todas as vezes que Jesus falava do seu Pai, ele o apresentava ao seu Pai como o Deus que ama. Ele amou tanto a humanidade que ele se tornou um de nós. Sabe por quê? Porque não havia sangue nenhum que pudesse pagar pela nossa vida. O culto de Israel, o culto dos judeus, eles sacrificavam uma vez por ano um cordeiro diante de Deus. O sacerdote entrava no templo e oferecia aquele cordeiro como oferta pelo pecado. Mas no dia seguinte já não prestava mais. Tinha de ser o sangue do próprio Deus. E Deus se decidiu virar homem e morrer em nosso lugar. Tem um homem chamado Watchman. Ele foi um grande missionário na China. O Watchman era um guru. Você conhece guru? Sabe o que é guru, né? É guia espiritual dos outros. E ele, o guru, ele era guru. E ele não conhecia Jesus. Mas um dia, um evangelista chegou diante do Watchman e disse assim: olha, eu venho falar de Deus para você. Do Deus que se tornou homem para morrer em nosso lugar. E ele entregou a vida para Jesus. E um dia, um homem chegou diante do Watchman e falou assim: rapaz, você não era aquele guru tão famoso, tão conhecido? Ele falou: é. E por que você se tornou cristão? Ele falou: quando eu era guru, eu ouvi falar de vários deuses, de muitos deuses.
E você sabe que todo Deus, ele se acha, se sente. Os deuses da mitologia grega, os deuses do Egito, eles se acham. Até que eu ouvi falar de um Deus chamado Jesus. E eu ouvi dizer que esse Deus se tornou homem para morrer em meu lugar. E eu pensei, somente o único e verdadeiro Deus, que ama a sua criação, se tornaria homem, deixaria de ser Deus para se tornar homem. Por isso eu entreguei a minha vida com Jesus, porque eu descobri que Jesus é o Deus que ama. Ele ama, gente, Ele ama como ninguém nos ama. Ele não está lá longe. A briga dos judeus, dos fariseus com Jesus, é que Jesus falava do Pai, do Deus Pai, como um Pai acessível a todo mundo, um Pai amoroso que recebe todo mundo que vem a Ele. E os judeus não entendiam, porque para eles Deus está lá no céu, e eu não posso me achegar diante desse Deus. Ele está lá, Ele é inacessível. Eu não consigo me achegar a esse Deus, eu não atinjo a Ele. Deus é uma coisa ilógica que eu não consigo tocar, eu não me aproximo dele. Mas Jesus vem na terra e diz: o meu Pai. É só você entrar no seu quarto, abrir a porta, dobrar os seus joelhos e falar com o meu Pai em secreto, porque o meu Pai está do teu lado e te ouve. Amor. Jesus nos falou do Deus que ama. A cruz fala de amor. A cruz também fala de perdão. De perdão. Porque Jesus morreu no nosso lugar, por quê? Para que a gente pudesse ter acesso a Deus. A Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos carrega dentro dele. O livro de Atos diz que em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos. E essa fala é a fala do Paulo, o apóstolo. E o Paulo, o apóstolo, ao escrever sua carta aos Romanos, ele diz que de Deus nós nos extraviamos, que não há ninguém nessa terra que queira saber de Deus, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, nós estamos longe de Deus. Mas por que nós não caímos na inexistência? Por que não fomos destruídos por causa do nosso pecado? Por quê? Foi a pergunta de uma senhora, um pastor. Uma senhora chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor disse que Deus é santo. Deus é santo. O senhor também disse aí que em Atos diz que nós existimos em Deus, vivemos em Deus, nos movemos em Deus. E ele disse: eu disse isso mesmo, sim senhora. E ela falou: mas o senhor também não disse que em Romanos nós nos extraviamos de Deus, que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, estamos longe de Deus? E o pastor disse para aquela senhora: sim senhora, disse. Ela: então por que nós estamos aqui? É bem complicado acreditar nesse Deus do senhor. É bem difícil acreditar nessa sua historinha. Isso parece mais história daquela. Mas o pastor olhou para aquela senhora e disse: minha senhora, a senhora conhece transplante? Ela falou: conheço, já ouvi falar, conheço. Conhece gente transplantada? Conheço. Qual que a senhora conhece? O transplante de coração. De coração, minha senhora? É de coração. E qual que é o problema do transplante? Qual o problema que pode causar? Ela disse: a rejeição. Pode até morrer. Aí ele falou para ela: então não vamos mais fazer transplantes? Ok, vamos acabar? Vamos falar para o nosso Conselho de Medicina, para os médicos do Brasil e do mundo: não façam mais transplante, porque pode morrer. Pode matar as pessoas por causa da rejeição. E ela falou: não é bem assim. Ele falou: então qual que é a solução, minha senhora? Ela disse: a solução é o remédio. Tem remédio, medicação. Dá a medicação e pronto, não morre, fica tudo bem. E o pastor disse para aquela senhora: pois bem, entre nós e Deus não estão os nossos pecados. Entre nós e Deus está o sangue de Jesus.
Ele é essa medicação para que nós não sejamos rejeitados por Deus. O sangue de Jesus. A cruz representa perdão. E é interessante nessa dinâmica de perdão, desse Deus que perdoa, que o perdão de Deus todos os dias nos dá uma nova chance. Eu lembro uma vez que eu disse: Deus, me esquece, me esquece. Toda vez eu peco a mesma coisa. Eu estou cansado de tentar ser santo. Eu estou cansado de tentar ser crente. Eu estou cansado de tentar ser um bom homem. Eu não consigo. E Deus falou para mim: você nunca vai conseguir. Por seus méritos, nunca. Por sua força, nunca. Entende isso? Eu te perdoo. Aí Deus me falou naquele dia, no dia que eu decidi sair da igreja, ir para o mundão. Deus falou: eu não enviei meu filho ao mundo para que ele julgasse o mundo, mas para que ele fosse salvo. Salvo. Eu te perdoo. Foi o que ele disse. Eu falei: amém. Senhor, então o Senhor vai ter que me ajudar. Ele falou: eu sei. Porque não depende de você mesmo. Se depender da gente mesmo, a gente não consegue ser crente. A gente não consegue caminhar com Deus. A gente depende da graça de Deus. Deus que perdoa. Deus que perdoa. A cruz é para nós símbolo do amor de Deus. A cruz é para nós símbolo do perdão de Deus. Do perdão. Aquele Pai que nos dá uma nova chance. A Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 15, conta a história de um pai que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo disse para o seu pai: pai, me dá minha parte da minha herança, porque eu quero gastar meu dinheiro por aí. Dá minha parte da minha herança. Eu vou sair e vou curtir a vida doidada. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, bom mesmo é que o senhor tivesse morto. Porque herança, gente, só se dá quando morre. Você só recebe a herança do pai quando seu pai morrer. Do contrário, não tem herança. Ele disse para o pai: pai, bom mesmo é que o senhor tivesse morrido. Mas porque o senhor ainda não morreu, então eu nem estou nem aí para o senhor. Me dá minha parte da minha herança, que eu vou embora. E aquele homem foi, gastou o dinheiro em todos os bailes funks da vida. Ele foi a todos os shows da vida. Ele foi aos prostíbulos. Ele foi em todos os lugares, aonde ele podia. E o dinheiro acabou. E você sabe que quando o dinheiro acaba, não sobra amigo. O amigo vai embora. Você não paga mais a cerveja, ele não está mais junto contigo. A única coisa que sobrou para ele foi cuidar de porcos. Porque a terra onde ele estava morando não tinha emprego. O país estava mal economicamente, financeiramente. Não tinha emprego. E a única coisa que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E ele foi cuidar de porcos. E ali, cuidando de porcos, gente, ele lembrou: o meu pai, os empregados, os escravos e os servos do meu pai, eles estão vivendo melhor do que eu. Porque lá até um escravo tem direito à fogueira, toma banho, tem o seu quarto, a sua cama, tem lugar para dormir, tem direito a uma vida. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. E quando ele volta para casa, o pai, que tinha uma esperança no coração de que ele iria voltar, estava na varanda de casa, se balançando na sua cadeira de balanço. Isso penso eu. Ver o menino voltar. E o pai nos conhece, gente. Você sabe que o pai nos conhece. O menino volta barbudo, fedorento, descaracterizado, não parecia mais o seu filho. Mas o pai olha de longe e vê que é o seu filho, porque o pai não vê como todo mundo vê. O pai não vê a nossa aparência, o pai vê o nosso coração. O pai viu o coração daquele menino, quebrantado, triste, sofrido, e correu ao abraço daquele menino. E o menino disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai falou: cala a boca, menino, eu não tenho nada, eu estou com saudade de você. E dá um beijo no menino, um abraço, prepara uma festa para o menino. Porque o pai está sempre estendendo a nós o perdão. Sempre o perdão. A cruz fala do amor de Deus. A cruz fala
do perdão de Deus por nós. A cruz também nos fala da libertação. Libertação não foi apenas para Israel, mas é para todo homem, porque Deus fez o homem livre para ser sempre livre. Jesus de Nazaré, numa conversa com um homem chamado Nicodemos, ele disse para aquele homem era um mestre da lei, era um cara que conhecia a lei dos judeus, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Jesus está diante desse homem num bate-papo, e de repente Jesus vira para aquele homem e diz: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo aquele que em mim crê tenha a vida eterna. O Nicodemos conhecia a história de Moisés. O Nicodemos sabia do que Jesus estava falando. E Jesus estava falando que o povo de Israel, que tinha sido liberto do Egito, para se tornar agora uma nação, não mais um povo escravizado, mas uma nação que tem sua lei, que tem o seu Deus, que tem seus bens, que tem sua terra, que tem seu carro, que tem sua casa, que tem seus bens, que tem sua vida financeira independente, que não depende mais do Egito e da escravidão de Faraó, um povo liberto. Esse povo, ele encara o rei de Arad e ele vai para uma guerra. E nessa guerra, Números capítulo 21 está registrado essa história. Nessa guerra, esse povo perde a primeira batalha da guerra. E eles ficam muito angustiados porque alguns dos seus amigos e seus parentes são tomados como escravos. E eles vão orar. E eles dizem a Moisés: Moisés, ora a Deus, nós também vamos orar. Peça a Deus que nos dê a vitória. E Deus abençoa aquele povo. E eles voltam para a guerra. E eles guerreiam. E eles tomam de volta os seus parentes, seus amigos. E retornam. Vencem a guerra. E eles continuam sua caminhada pelo deserto. No meio da caminhada, após Deus ter ouvido a oração deles, eles começam a murmurar contra Deus. Eles começam a reclamar de Deus. A vida no Egito era melhor do que nesse deserto. E começam a reclamar. E Deus envia umas serpentes no deserto. Essas serpentes começam a picar o povo. E o povo começa a ficar enfermo. Alguns morrem. Porque o pai disciplina o filho a quem ama. Deus não é mau, mas o pai disciplina o filho. Deus enviou a disciplina ao povo. E o povo se volta para Moisés novamente e diz: Moisés, cara, tu é o nosso líder, livra a gente disso. Pede a Deus por nós, intercede a Deus por nós. E Moisés novamente vai orar a Deus. E Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste. E toda pessoa que olhar para a serpente, toda pessoa que foi picada por uma cobra, toda pessoa picada por uma cobra que olhar para a serpente de bronze ficará livre, ficará curada. E assim foi. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente, eu serei levantado na cruz, para que todo mundo que tiver envenenado pelo diabo, pelo pecado, pelos prazeres do mundo, por alguma entidade, por algum espírito imundo, por alguma escravidão, todo mundo que tiver envenenado, todo mundo que tiver preso, todo mundo que tiver cativo, escravizado, a olhar para a minha cruz, a olhar para mim, será liberto. A cruz é um símbolo de libertação. A cruz é o símbolo do amor, é o símbolo do perdão, o símbolo da libertação. Talvez você esteja aqui precisando de libertação, numa área da sua vida. Pastor, estou lutando com pecado, eu não consigo. Olha para Jesus, olha para a cruz, porque na cruz nós somos libertos. Romanos capítulo 6 diz: nós não somos mais escravos do pecado, mas nós fomos feitos servos da justiça. Livre, somos livres. O que a cruz também representa, em último lugar, representa a ressurreição. Porque quando nós
cristãos, protestantes, evangélicos, quando a gente usa uma cruz, e muitas igrejas têm ela na torre da igreja, tem uma cruz, ou nós evangélicos que gostamos, né, de usar um cordãozinho, a gente usa com uma cruz, um crucifixo vazio. Por quê? Por que a gente não usa com Jesus pregado na cruz? A gente usa com um crucifixo vazio, com a cruz vazia. Porque as torres das igrejas evangélicas que têm cruz, as cruzes estão vazias? Por quê? Porque a cruz não pôde deter Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 28 que umas mulheres foram ao túmulo no terceiro dia. Elas foram ao túmulo no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa. Elas foram ao túmulo de Jesus e ao chegarem lá, o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. E os anjos apareceram àquelas mulheres e disseram àquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele a quem Deus o Pai o ressuscitou? Ele vive, ele está vivo. Ele está vivo. Por que vocês estão procurando ele aqui? A cruz não pôde deter Jesus. Ele venceu a morte. Símbolo de ressurreição. Aliás, ressurreição é a nossa esperança, gente. Nós esperamos a ressurreição. Por que a gente não crê na reencarnação? Porque a reencarnação é terrível. A morte é inimiga de Deus. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a morte é inimiga de Deus, é o último inimigo. E o último inimigo foi vencido na cruz. Aliás, na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz: tragada a morte foi a tua vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque Cristo ressuscitou. Você não tem vitória. A morte não é a última palavra. O túmulo não é a última palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque Jesus, ele é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, para que nós também, no último dia, sejamos ressuscitados em Cristo Jesus. É por isso que não cremos na ressurreição, porque morrer é terrível. A morte é horrorosa. Agora você imagine um ser humano morrer 10 vezes. O cara morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Isso não tem fim nunca. Isso é terrível. Mas a Bíblia Sagrada fala da ressurreição, que nós morreremos uma vez só. E no último dia, ao piscar de olhos e abrir de olhos, Cristo nos chamará e nós levantaremos do túmulo com um novo corpo, para uma nova vida, para uma nova terra, para um novo céu, a nova Jerusalém, para viver eternamente com o Senhor. A morte de Jesus é a nossa esperança, porque ela nos fala da ressurreição, e ressurreição representa esperança. Então eu quero dizer para você, você está aqui hoje, e talvez esteja vivendo sem esperança. Sem esperança. Sem esperança para o teu pai, sem esperança na tua casa. Talvez você já desisti disso, daquilo, já desisti dos meus sonhos. Eu já não sonho mais, eu já não tenho mais perspectiva de vida, eu já não espero mais nada, isso já era, já passou, já está perdido. A morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é a ressurreição do Cristo. Do Cristo. Do Cristo. Do Cristo. O que a Páscoa é para nós, querido? A Páscoa é o amor revelado de um Deus que ama a sua criação. A Páscoa é o perdão de um Deus revelado, que perdoa a sua criação, que se rebelou contra ele.
mas que sempre tem uma mesa estendida para nós, dizendo: volta, volta, não importa quem você é, o que você fez, que tipo de vida você está vivendo, por que caminhos escuros você tem andado, não importa por onde você tem andado, o que você tem feito, talvez, mas eu tenho que primeiro me libertar disso. Não, vem agora, vem para debaixo da cruz, para os pés da cruz. Cristo te chama, é você. A Páscoa é para nós a libertação. Nada pode nos prender, nada pode nos deter, porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz para a gente ser liberto. A Páscoa fala da ressurreição, da nossa nova vida em Cristo Jesus, onde viveremos numa nova terra. É aqui mesmo, Ele vai renovar essa nova terra, e nós viveremos aqui, felizes para sempre. A nossa história tem um ponto final, mas o ponto final da nossa história vem após o "e viveram felizes para sempre". E é nessa nova história, nessa nova Jerusalém, que eu espero encontrar meu avô, minha avó, meu pai, aqueles que se foram, porque eles morreram, mas eles vão ressuscitar, porque a morte de Jesus nos garante a ressurreição do último dia, e ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, ressuscita, projetos que estão largados, ressuscita tudo, porque Ele tem o poder da ressurreição. Jesus disse em João capítulo 6, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? É isso que a Páscoa é para nós. Eu queria que a gente cantasse a última canção, em que você pensasse nisso. Fique de pé, vamos cantar todos juntos a última canção que a gente cantou aqui. Cadê o pessoal do louvor? Vamos cantar juntos.